Ei, ei, ei. Bom dia, meus irmãos. Vamos mais uma vez adorar ao nosso Deus. Temos esse privilégio do Senhor, não é, durante mais um dia, e podemos lembrar do cuidado de Deus, não é, em nossa semana, cada momento do nosso dia, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal para estarmos aqui, irmãos. E isso é realmente motivos para louvarmos ao Senhor, reconhecendo sua misericórdia, sua grandeza. E tem que ser em nosso coração sempre a motivação, não é? No nosso coração sempre a gratidão por tudo que Deus não só fez por meio de seu Filho, mas também continua a realizar em nosso coração pelo Espírito Santo, nos conduzindo cada vez mais a Cristo. Vamos então nos colocar de pé neste momento para darmos início ao culto solene. Salmo 65, verso 4, nos diz assim: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então, este é o chamado de Deus. Aqueles que podem se aproximar pela fé, não é, do trono da graça, nesse sentido, da presença de Deus, são realmente bem-aventurados. Vamos então iniciar louvando a Deus cantando o Salmo de número 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidade. Cantemos então, irmãos. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém, aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles. Na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará culpados. Constitui meu bem o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto, de ser meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás as nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, homem, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exaltar, prestai a Deus serviço com temor, e
nosso bom Deus. Assim o Senhor nos chama para o culto solene. Portanto, amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Vamos, neste momento, então, orar ao nosso bom Deus. Oremos, então. Ó Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso e incomparável, mais uma vez, o Senhor, por Tua graça, nos concede o privilégio santo de podermos invocar publicamente o Teu nome, de podermos cantar, Senhor, salmos e hinos a Ti, e termos o testemunho em nós, o Teu Espírito Santo, de que somos Teus filhos. E por isso mesmo, Senhor, nos chamas para que venhamos reconhecer o Teu favor, a Tua graça, o Teu poder infinito em todas as coisas, nos levando, ó Deus, a com alegria exaltarmos ao Senhor, com temor, com reverência, porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Assim como os Teus ministros celestes o fazem diante do Teu trono, nós também somos chamados, mesmo sendo pecadores, mas perdoados pela obra do Teu Filho, podemos também nos achegar ao trono da Tua graça para Te exaltar. Ó Deus, como é maravilhoso para nós. Como é maravilhoso para nós não estarmos mais na enganação deste mundo, na enganação da idolatria, Senhor, nos dobrando a ídolos que o mundo cria, a ídolos de nosso próprio coração, mas tendo a liberdade dos filhos de Deus, para exaltarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor, nós Te louvamos porque durante toda a semana o Senhor nos guardou, providenciou tudo aquilo que foi necessário para a nossa vida neste mundo. Nos alimentou sim espiritualmente, ó Deus, e mais uma vez nos chama. É um privilégio incomparável que recebemos de Ti, Senhor. Por isso, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Ajuda-nos a confiar em Ti, a descansarmos nas Tuas promessas maravilhosas, a reconhecermos que todo o bem que desfrutamos deste mundo vem de Tuas mãos, vem de Tua bondade. E assim, ó Deus, nos dirige em mais um culto solene, para que o Teu nome seja exaltado, para que venhamos Te adorar em espírito e em verdade, de maneira agradável a Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Maravilhoso é, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura neste momento da Santa Lei de nosso Deus. Uma das grandes mudanças que podemos provar em nossas vidas como cristãos é o reconhecimento da necessidade de sempre refletirmos na lei de Deus, irmãos. E para nós podermos no culto solene fazer a leitura conjunta dessa lei é um santo privilégio. Nós temos que ter aquela mesma expectativa, temor, mas ao mesmo tempo paz em Deus por causa de Cristo, ao ouvirmos essas palavras que nós estamos lendo, acompanhando a leitura com os nossos olhos, falando com a nossa boca, mas sabemos que as palavras são de Deus. Essa é toda a autoridade que temos da palavra de Deus. Então vamos fazer a leitura dos 10 mandamentos. Eu farei, como de costume, a leitura do verso 1 e 2, e os irmãos então vão seguindo e vamos alternando. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou teu Senhor, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, Não adulterarás. não furtarás, Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ainda cantar ao Senhor, pois esse hino, onde nós cantamos, declaramos a graça que nos foi dada, né? O Senhor nos deu tudo que nós temos, tudo que precisamos, é o que cantamos este hino, não é? Um hino realmente muito lindo, nos mostra justamente a nossa expectativa com relação à lei. Acabamos de ler os 10 mandamentos, e talvez para muitas pessoas ler os 10 mandamentos é algo realmente temeroso. Mas nós podemos ler a lei de Deus hoje, tendo paz em nosso coração, porque temos um mediador que cumpriu toda esta lei em nosso lugar. E então temos as bênçãos de sua obra aplicadas em nossa vida. Por isso podemos ler a lei de Deus com paz, não porque somos perfeitos ou porque podemos dizer, olha, nós conseguimos cumprir os mandamentos de maneira perfeita. Não, mas porque Cristo os cumpriu por nós. E então a nossa motivação para obedecê-los é a gratidão. Vamos então celebrar esta graça de Deus cantando o hino Meu Senhor, tu me deste. Cantemos então. Meu Senhor, tu me deste por graça e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo, a verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como não te sentir? Esta fé que me deste a ouvir tua voz é a certeza da graça que leva aos céus. Meu pecado tiraste, trouxeste um perdão, por tua graça acalmaste o meu coração. Eu não temo inimigo, nem mesmo além. Teu cajado me guia, tua mão me sustém. O caminho, a verdade, és tu, meu Senhor. Não há outro na terra quem rendo louvor. Sei que em mim não há nada que eu possa fazer. Meu esforço não pode o céu merecer. Não há nenhum só ato no qual me firmar. Não há obra em mim mesmo leva-me ao lugar. Pela graça sou salvo, por fé viverei, e conquista a verdade, o céu entrarei. Só há um mediador entre os homens e Deus, só há nele a graça vinculada dos céus. Jesus Cristo, Cordeiro, Filho do Pai, nos prostremos a Ele, louvar e adorar, e ao Espírito Santo
Vamos, neste momento, então, os irmãos, orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe pela pregação do Evangelho. Oremos, então. Nosso Deus, bendito e amado, nós, neste momento, iremos ouvir a pregação do Evangelho, e o Senhor sabe muito bem como nós temos necessidade de ouvir as Tuas santas palavras, para que sejamos alimentados na fé que o Senhor nos deu, fortalecidos para batalharmos a batalha cristã, pela glória de Cristo. Por isso mesmo, reconhecendo que somos falhos, que somos necessitados, suplicamos ao Senhor que mais uma vez venha falar ao coração da Tua igreja. Nos ensina a Tua palavra, Senhor. Nos ensina os Teus caminhos. Exorta o nosso coração, como também nos traz consolo, para que em paz venhamos andar dia após dia os caminhos do Senhor. No grande caminho que é Cristo Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia do Teu povo, pois o Senhor sabe como nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti. Trabalha em nosso coração, ó Deus, produz transformação sempre, para que venhamos crescer na fé, crescer até aquele grande dia, quando chegaremos à estatura de Cristo. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, pois precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça maravilhosa em nossas vidas. Nós oramos te agradecendo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos ouvir então a pregação do Santo Evangelho neste momento. Vamos avançar em nossas pregações catequéticas. Mas eu quero fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo 17, neste momento. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Gênesis 17, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Até aqui, meus irmãos. Esse é o texto, mas eu não quero só ficar no texto bíblico, eu quero também ler as perguntas e respostas do Dia do Senhor 25 de nosso catecismo. São perguntas muito importantes para nos fazer refletir justamente sobre essa interação da palavra e dos sacramentos. A pergunta 65 diz bem assim: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé?
Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Pergunta 66. O que são sacramentos? Resposta: os sacramentos são sinais e selos santos e visíveis. Foram instituídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse o mais claramente possível nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa: que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Resposta: sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante, pelos sacramentos, que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. E a última pergunta, a pergunta 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2. O santo batismo e a santa ceia. São perguntas realmente muito importantes para realmente aprendermos o que é a fé bíblica reformada. A fé que se preocupa com a Escritura e não com as superstições humanas. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, qual é a importância de nossos sentidos para aprendermos, sobre nós mesmos e sobre a natureza ao nosso redor? Qual a importância dos sentidos que nós temos? Nós temos 5 sentidos dados por Deus para percebermos, e aprendermos também. Poderíamos chamá-los de portas de entrada de informação. 5 sentidos nós recebemos de Deus para podermos interagir com a natureza, para podermos aprender observando, reproduzindo, tocando, estudando. Nós dependemos desses sentidos para aprendermos tudo o que está ao nosso redor, sobre tudo. Podemos pensar nesses sentidos. Nós temos o olfato, que tem justamente a ver com os cheiros. Nós sentimos, nós podemos sentir, distinguir cheiros, odores. Nós temos o paladar, e esse é um sentido maravilhoso, onde nós podemos sentir sabores, texturas com a nossa língua, e isso é muito bom. Então nós recebemos informação por cheiro, recebemos informação, por sabores em nossa boca. Nós temos também a visão, onde nós vamos captar por meio de luzes. Tudo que nós estamos vendo acaba sendo luz. Esses sinais que nós enxergamos, na verdade, é luz, na verdade, para os nossos olhos, para podermos compreender. No escuro, ninguém enxerga nada. Então, quando falta luz, para nós não há distinção. A ideia realmente é que essa visão que o Senhor nos deu, esse sentido, é para podermos compreender, para podermos enxergar toda a beleza da criação. O Senhor também nos deu a audição, para também recebermos informação ouvindo, obviamente, e também o próprio tato, onde nós podemos também administrar e até mesmo receber informação por meio de toque, de vibrações. Nós temos a curiosidade, toda criança pequenininha, quando você mostra alguma coisa para ela, ela não apenas vê ou ouve sobre aquilo, ela quer tocar, ela quer pegar. Ou seja, nós somos criados para usar esses sentidos. Nós dependemos dos sentidos para viver neste mundo. Isso realmente é muito importante. A pergunta é: por que o Senhor nos deu esses sentidos e o que esses sentidos têm com a nossa vida de fé? Qual a relação dessas coisas? Estamos falando então de sentidos que foram nos dados para a compreensão da natureza. Mas será que isso tem alguma importância com relação à vida de fé? Para algumas pessoas, irmãos, as informações ou a verdade nesse sentido chega quase como por osmose. Eu vou explicar isso para os irmãos. É como se a verdade chegasse ao conhecimento de alguém quase que por meios mágicos. Não há alguém falando ou explicando, ou então você não tem acesso a esses sentidos para compreender informações. Simplesmente aquilo vem na sua cabeça. Há muitas pessoas que acabam pensando que a fé, a verdade, o evangelho vem ao ser humano dessa forma. E isso não é verdade. Deus nos deu sentidos e Ele também trabalha nesses sentidos para compreendermos a fé. Então são dons de Deus para nós. E nós aprendemos justamente, na palavra de Deus, a importância de aprendermos a ouvir. Já parou para pensar que Deus poderia simplesmente fazer isso aqui, fé no coração? Mas não.
Ele ordenou pregação, palavra. Ele quer que as pessoas venham ouvir a sua palavra e por meio da palavra pregada, por meio do evangelho, é que ele dá a fé, segundo Romanos 10 e 17. Mas, para nos comunicar a fé, Deus não apenas nos deu palavras. Nós percebemos na Escritura que a maneira como o Senhor vai instruir o seu povo na história acaba nos ensinando, não é, que ele usa todos os nossos sentidos. Ele quer que venhamos ter uma experiência real com ele, de fato. Não apenas de ouvirmos, porque o Senhor fala, mas não apenas fala. Ele deu ao seu povo vários sinais durante a história, desde o começo. Iremos pensar exatamente, não é, nessa manhã, como Deus falou com o seu povo também por meio de todos esses sinais aí. Ele falou, ou seja, a sua palavra estava ali presente sempre, mas também ele mostrou algo ao seu povo e deu experiência ao seu povo. Eu quero resumir então o sermão dessa manhã no seguinte tema: a comunicação da graça de Deus pela palavra e pelos sacramentos. Ele comunica a sua graça por esses meios extraordinários também. Então vamos aprender que, primeiro, Deus comunica a sua graça falando por palavras, falando de verdade assim. Segundo, Deus comunica a sua graça dando experiências sensoriais ao homem. E, por fim, pela palavra e pelos sacramentos, ele nos direciona à pessoa de Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Senhor na história da redenção. Então, observemos bem, Deus comunica a sua graça falando por palavras. O ponto central que nós vemos na palavra de Deus é Deus fala. Esse é o fato redentivo, histórico. Deus fala. Podemos ver no relacionamento que existia já no Éden. Deus sempre falou com o homem. Deus criou o ser humano para esse contato, para esse relacionamento, onde há essa conversa, onde o homem dialoga. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos, isolados, irmãos. Nós precisamos conversar. Nós precisamos falar. E isso que nós temos aqui, a amizade que nutrimos com algumas pessoas, tudo isso são, na verdade, necessidades que nós temos. Nós temos que falar, nós precisamos. Quanto mais nos calamos nesse sentido, e quando eu falo falar, não é para você ser um tagarela. É a mera questão de você aprender que você foi criado para a comunicação. Entende? Então, sendo criado para a comunicação, nós precisamos nos comunicar. A única maneira de alguém saber o que está em nós, o que estamos sentindo, é se eu externar isso falando. Então, fomos criados para essa interação. E Deus tanto mostra isso que já no Éden, não é, ele falava com o homem. Havia esse contato de Deus com Adão e sua esposa, e o Senhor falava ao homem. Isso realmente é muito importante para nós, e ele falava de maneira inteligível, de maneira clara. Por exemplo, podemos observar que quando o Senhor criou o homem e o colocou no jardim, o Senhor deu mandamentos ao homem. Ele falou diretamente a Adão. Não é? Ora, você pode comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos dessa árvore aqui. Eu não autorizo você a comer dessa árvore. Ou seja, Deus falou de maneira inteligível. Ele deu preceitos ao homem, ensinou princípios. Não é? E realmente isso é importante para nós. O Senhor fala. Ele falou também com cada patriarca. Deus falar com a humanidade não limita-se apenas ao início lá no Éden. Ele continua a falar com os patriarcas, com os líderes do pacto, digamos assim. Ele falou com Noé diretamente. Ele falou com Abraão diretamente. Foi o texto que lemos aqui. O Senhor falou com Abraão, não é? Em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17, que nós lemos agora. Deus foi até Abraão, se manifestou a Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra. Abraão, eu vou multiplicar a tua semente. Deus falou diretamente com ele. E também continuou a falar com o seu povo, não é? Por meio da sua palavra já registrada, por meio da sua lei. Então Deus sempre falou com o seu povo. O povo de Deus sempre teve, então, essa experiência de ouvir Deus falar. De várias maneiras e muitas vezes também, como Hebreus, não é? O autor dos Hebreus nos ensina de maneira muito clara, Deus falando sempre a cada geração, ensinando de maneiras variadas, mesmo sendo falando de maneira audível, como também pela leitura de sua lei, pelo ensino, não é, como trabalho dos sacerdotes ou pelos próprios profetas, o Senhor falou. Ele sempre se comunicou assim com o seu povo. E isso é importante para nós, porque nós estamos aprendendo aqui no nosso catecismo justamente sobre essa interação da palavra e dos sacramentos. E aprendemos que a fé que Deus dá justamente vem por meio da palavra. Algumas pessoas podem pensar bem assim: Abraão era um homem justo, ou então Noé era um homem justo, e entender que isso significa dizer que eles eram justos naturalmente falando. Não.
Romanos 10,17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir. O meio pelo qual Deus dá fé ao ser humano é a pregação, ou é a sua palavra direta. E então, quando Deus fala com Abraão, Deus dá fé a Abraão. Entende? Abraão não era um homem de fé. Abraão teve fé quando Deus falou com ele. Essa é a ligação. Deus fala e por meio da sua fala, por meio de sua palavra, Abraão recebe fé de Deus. Não é? Então perceba como que o Senhor está interagindo com a humanidade, falando diretamente por meio de sua palavra. E a interação aqui é entender o seguinte, que Deus falou, mas Ele não apenas falou de maneira audível, ou ordenou que viéssemos aprender sobre o texto, expor o texto. Não, não foi apenas isso. Alguém poderia dizer bem assim, mas pastor, nós somos reformados, nós pregamos o sola Escritura. Calma lá, sola Escritura não significa dizer que nós estamos apenas usando o texto bíblico sem aquilo que o próprio texto ensina acerca de sacramentos, de sinais, de algo que o povo via. Se pensarmos no culto da Antiga Aliança e fazemos uma comparação com o nosso, perceberemos, como já temos aprendido nas quartas-feiras, que há uma grande diferença visual. Né? Muita diferença. Lá eles tinham muitas imagens. Não imagens de Deus, não imagens nesse sentido, mas eles tinham várias imagens, não é, palpáveis. Por exemplo, eles tinham um tabernáculo, um templo feito de ouro, basicamente, uma tenda móvel. E nessa tenda eles tinham vários utensílios de ouro, a Arca da Aliança, todas as coisas que o povo poderia ver, tocar de maneira geral. Havia sacerdotes para manusear aquilo. Ou seja, o culto naquele período era bem mais visível. Inclusive, no próprio Santo dos Santos, na parte mais interior do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, havia imagens de querubins, de serafins ali também, de seres celestiais, dos próximos do seu trono. Percebam como nós temos uma ligação muito clara. Esses mesmos seres celestiais que estavam nas cortinas da arca e na própria do Santo dos Santos e na própria tampa da arca, um de frente para o outro, são aqueles mesmos revelados em Isaías, capítulo 6. Isaías viu. Então havia isso. Não era uma coisa aberta, era restrita aos sacerdotes, mas havia muitos sinais. Não é? O próprio culto em si, em termos de sacrifício, era algo visível. Não era simplesmente as pessoas levantando as mãos ou então orando de maneira temerosa, não. Eles estavam ali realmente vendo algo, sacrificando animais. Era uma experiência, não é, onde o homem realmente desfrutava ou então usava todos os seus sentidos para experienciar aquilo. E Deus então assim falava com seu povo. Aprendemos então, irmãos, que Deus comunica a sua graça por sua palavra, mas Ele dá algo a mais como auxílio para esta palavra. É por isso que nós temos sacramentos na igreja. Porque Deus fala de maneira inteligível pela palavra de Deus, mas quando Ele também quer que nós venhamos aprender mais profundamente o Evangelho e sermos mais assegurados nas promessas, Ele também nos dá sinais santos e visíveis. Entende? E isso nos mostra que Deus não despreza os sentidos que Ele nos deu. Não poderia só falar? Mas não, Ele sabe que isso não basta para nós. Nós temos necessidade. Nós temos tanta necessidade que estamos sempre a um passo da idolatria. Nós temos tanta necessidade de também ver alguma coisa que temos muitas vezes um anseio, não é? Por termos imagem de Jesus, imagem de alguma coisa celeste. Há esse anseio no ser humano. E na verdade até alguns militam a favor disso. Porque o ser humano, por esses sentidos dados por Deus, ele quer ver alguma coisa. Não é à toa que católicos romanos e até outras religiões justificam sempre sua teologia, suas doutrinas, né, por meio de ídolos, de imagens, porque as pessoas querem ver. Quando você fala apenas, o ser humano fica inquieto, porque o questionamento é esse: tá, onde está o teu Deus? Então Deus, vendo que nós temos essa necessidade, em sua sabedoria, Ele não apenas nos fala, nos ensina doutrina, nos dá mandamentos, mas Ele fala, Ele promete e Ele mostra alguma coisa também. Ele nos chama também a uma experiência para que a verdade fique bem marcada em nosso coração. E isso realmente é o que nós vemos na palavra de Deus. Deus chama o seu povo e se relaciona com ele, para que o povo tenha experiência com Deus. Não é tipo Deus distante falando. E os homens ouvem a voz de Deus como um eco bem distante. Não. Deus fala e se relaciona com o povo para que a experiência seja real. Imagine,
se você tem alguém, um amigo que você conhece por uma rede social. Estou conversando com alguém pelo Instagram ou pelo Facebook, embora já está meio ultrapassado, não é? Estou conversando com alguém e eu sempre mantenho um contato com essa pessoa. Eu nunca vi de verdade, nunca tive contato real com a pessoa, eu apenas a conheço por uma rede social. Não é? Será que esse contato apenas por rede social, sem essa interação particular, verdadeira, gera um relacionamento realmente verdadeiro, seguro? Não. E sabe por que não gera? Porque somente por uma rede social você não tem como conhecer as pessoas. Veja, nem conhecendo, estando juntos, nós conhecemos 100% ninguém. Não é? Nós somos assim, limitados. Mas nós precisamos, para ter mais confiança e mais conhecimento, de estar junto com as pessoas. Então, uma interação somente por uma rede social, onde eu falo de cá e ele fala de lá, não vai nos dar, nesse sentido, a experiência de um relacionamento de verdade. É um relacionamento fake. Entende? É uma coisa virtual. Não tem cheiro. Não tem cores reais. Não tem tato. Ou seja, nossos sentidos não são usados. Quando nós estamos nos relacionando, conversando aqui, tudo que está acontecendo agora tem importância para nós. Ver os irmãos, ouvir os irmãos cantando, tudo isso aqui gera experiência para nós. Isso nos mostra que isso aqui é real. É o que não tem como eu sair de um culto como esse e dizer que não aconteceu um culto, não aconteceu uma reunião do povo de Deus, ninguém estava ali, somente eu. Não tem como eu negar essas coisas, porque eu estou vendo os irmãos, eu estou ouvindo os irmãos, eu posso tocar os irmãos. Esse é o ponto aqui. Se você não tem esse relacionamento, se você não usa os sentidos que Deus te deu, a experiência não é real assim. Percebe? Isso é simples de entender. Da mesma forma, Deus não despreza os sentidos que Ele nos deu. Por isso, o Senhor não apenas fala diretamente assim ao seu povo, mas também chama o seu povo para o relacionamento, para que o seu povo tenha experiência com Ele. E é isso que acontece justamente com Abraão. Deus estava falando com Abraão desde Gênesis 15. Não é? Deus falou com Abraão. E Deus não apenas falou, Deus chamou Abraão a uma vida de fé. Abraão teria que viver agora confiando em Deus, não é? Esperando em Deus, andando de acordo com a vontade de Deus, para ter realmente a experiência da fé, na prática mesmo. Então Deus se relacionou com Abraão. Em Gênesis 15, Deus aumenta ainda mais a experiência sensorial de Abraão. Aumenta ainda mais. Porque quando Deus chama Abraão em Gênesis 15, por exemplo, o que ele faz? Ele ratifica, ou ele renova, ou ele fala mais uma vez as promessas da aliança. Ele repete isso em Gênesis 15, Gênesis 12, 15 e 17. Ele fala, eu vou fazer uma grande nação de você. Ele reafirma isso. Em Gênesis 15 ele fala, no verso 6, Abraão crê na palavra de Deus. Deus está falando, Abraão crê na palavra. Deus justifica Abraão pela fé. E então o Senhor não para por aí. Ele ordena a Abraão pegar aqueles 3 animais, parti-los ao meio, não é, para fazer uma cerimônia de aliança. Cortar uma aliança. Então Abraão teve que pegar os animais, perceba toda a experiência de fé. Ele teve que obedecer a Deus pegando os animais, sacrificando os animais, colocando uma metade de frente à outra, não é, uma de frente da outra. Então as metades estavam de frente uma para a outra, como se formasse um tipo de tapete ou lençol de sangue, porque na lógica dessa aliança, de cortar uma aliança, as duas partes que estavam em acordo teriam que passar juntas por entre as metades. Entende a situação? Deus ordenou a Abraão fazer tudo isso. Então ele estava ali, sacrificando, vendo o sangue sendo derramado, sentindo o cheiro cruento. Aquela experiência não podia ser arrancada de Abraão. Ele venceu aquilo. Não é só Deus falando, mas comunicando a sua graça, falando e também mostrando alguma coisa, ordenando a experiência do homem. E então Abraão, uma vez que passa por tudo aquilo, Deus faz aliança com Abraão. E o Senhor continua a fazer isso. Quando chegamos no capítulo 17, é exatamente isso que o Senhor continua fazendo. Ele volta a falar com Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele relembra isso aí. E quando ele anuncia mais uma vez sua promessa, quando ele prega para Abraão, quando ele fala mais uma vez, ele chama Abraão de novo para ter uma experiência, não é, que envolveria seus sentidos. Ele ordena a circuncisão. Algo que deveria ser feito, não é, experienciado, onde ele poderia usar todos os seus sentidos naquela experiência daquele ato, daquele sacrifício cruento, que era a circuncisão também. Ou seja, o Senhor está sempre dando experiência ao seu povo para que a fé
não seja apenas por causa das palavras. Deus dá a fé por meio da palavra, mas Ele dá algo a mais para auxiliar a fé no seu povo. Inclusive, isso mesmo podemos ver no Éden. Quando o Senhor começou a falar com Adão, Ele também não só falou com Adão, Ele falou com Adão, mas havia duas árvores no jardim que eram bem simbólicas ali. Uma representando morte, desobediência, afastamento de Deus, mas havia uma outra árvore que era a árvore da vida. Ou seja, basicamente aquela árvore tão simbólica que ela é demonstrada, não é? A promessa de Cristo é que nós veremos essa árvore lá no Novo Céu e Nova Terra, não é? Para finalmente pegarmos do seu fruto e comer. Essa árvore estava ali no Éden. Árvore da vida. Ou seja, é uma árvore que fala muito mais do que apenas a natureza de uma árvore. Ela oferece vida. Não é? Ou seja, basicamente eu poderia dizer que aquela árvore da vida no Éden era um sacramento que falava de Cristo. Percebe? Deus fala, mas mostra alguma coisa também. Para que a experiência seja mais profunda, seja real. Assim também, Deus não apenas falou com Adão e também não apenas falou com Noé. Quando o Senhor chamou Noé, não foi só. O Senhor não poderia ter usado os meios extraordinários somente para salvar a vida de Noé e sua família? É simples. Qual o impedimento para Deus? Ele ordena, não é? Noé e sua família poderiam ser envolvidos com algum tipo de poder e algo não tocava neles. Não. Deus chamou Noé para ter a experiência de construir a arca na qual seriam salvos. Olha a experiência que o Senhor dá ao seu povo. Foram anos construindo aquela arca. Anos. Deus deu dons a Noé para entender sobre toda aquela engenharia, construir, não é, aquela arca e então ter essa experiência de estar na arca e escapar da ira de Deus. Experiências, não é, que não podem ser roubadas do povo de Deus. Como, irmãos, por exemplo, os discípulos iriam negar que Cristo ressuscitou se eles vivenciaram aquilo, se eles viram, se eles tocaram, se eles comeram com Ele. Deus nos chama justamente para isso. Ele nos fala, mas Ele nos dá algo a mais para que essa fé seja fortalecida em nós. É justamente essa dinâmica da palavra e dos sacramentos. Deus nos dando a fé por sua palavra e a alimentando pelos sacramentos. Então, Abraão teve essa experiência de ouvir Deus falar, mas também de receber sacramento. Sacramento com o fim de justamente alimentar a fé que Abraão recebeu. Percebam como isso na vida é importante. Abraão ouviu a palavra de Deus, mas o fato de ele ser circuncidado levaria ele sempre à memória de que ele pertencia a Deus. Entende? O fato de ele ser circuncidado o faria lembrar sempre que ele pertencia a Deus. Em momentos de crise, de dificuldade, ele poderia lembrar sempre: eu fui circuncidado, eu pertenço ao Senhor, há uma aliança entre Deus, mim e os meus filhos. Esse é o objetivo, sabe? Isso nos faz pensar que talvez nós cristãos deveríamos valorizar mais o nosso batismo. Deveríamos pensar mais no nosso batismo, por exemplo. Ou no fato de participarmos da mesa do Senhor. Isso deveria realmente tocar mais no nosso coração. Porque são memoriais de que nós pertencemos a Ele. E de que estamos com comunhão com Deus. Não é? Deus deu os sacramentos para isso. E Abraão foi fortalecido, não é? E o povo da aliança, os filhos de Abraão, foram todos fortalecidos no decorrer das gerações, como o Senhor havia prometido. Podemos lembrar, por exemplo, de Davi. Irmãos, diante de Golias, que afrontava os israelitas e os soldados com medo, e eu entendo isso, era um gigante contra eles. Davi olha e fala: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ou seja, o que Davi fala realmente é marcante. Quem é esse incircunciso? Tipo, quem é este que não é da aliança, que não é do povo de Deus? Ele não pertence a Deus. Quem é esse pagão, esse que não pertence a Deus, para afrontar o povo de Deus? O que ele estava fazendo? Ele estava reafirmando a sua identidade na aliança, lembrando do sacramento. Eu sou alguém circuncidado, nós somos o povo marcado por Deus, pertencemos a Ele. Perceba como Deus está alimentando a fé do povo assim. Relembrando o povo que eles pertencem ao Senhor. Não é? Assim, Deus não apenas deu a circuncisão como esse sinal de pertencimento a Deus, sinal de sua graça, mas também o Senhor ordenou a própria Páscoa. Séculos depois,
Êxodo 12 nos narra justamente quando o Senhor instituiu a Páscoa. O Senhor instituiu a Páscoa não apenas como palavras mais uma vez. Ele não poderia apenas dizer, olha, lembrem que eu libertei vocês do Egito. Hoje é o dia da libertação, mas ele não apenas falou. Ele poderia somente ter falado. E poderíamos dizer, é suficiente, ele falou. Mas ele não apenas falou, ele chamou o povo, instituindo mais um sacramento onde o povo teria que participar, ou seja, teria que ter experiência sensorial, teria que participar, matando um cordeiro. Então, mais uma vez, sangue derramado, a carne assada, uma refeição familiar, todos participando, comendo a mesma carne, comendo o mesmo cordeiro, para que todos tivessem a experiência real da fé. Toda vez que eles comessem a Páscoa, eles eram remetidos ao Egito. Séculos mais tarde, muito tempo depois, quando o povo celebrasse a Páscoa, eles lembrariam, Deus nos libertou nossos pais. Essa é a ligação. Entende? Esses memoriais são importantes para nós, irmãos. É assim que o Senhor está nos conduzindo. Veja como é forte para nós hoje cristãos, século 21. Tantas gerações depois, participando dos sacramentos, ouvindo a pregação do Evangelho e sermos levados por esse memorial aos nossos pais lá no passado. Aos primeiros do povo de Deus. Aqueles que receberam as mesmas promessas, receberam sacramentos, foram alimentados durante toda a história da redenção e nós hoje do mesmo jeito, sendo alimentados dia após dia, não é, com esse entendimento de que pertencemos a Deus. Assim o Senhor fez, não é? E o Senhor foi lembrado e a fé do povo foi alimentada porque eles participavam. A experiência era real. Eles sentiam o cheiro, não apenas viam. Eles ouviam a promessa, a ordem, ou seja, a palavra, mas eles também viam, eles também ouviam, eles sentiam o cheiro, eles provavam com a boca, eles tocavam com as mãos. Todos os sentidos sendo usados ali pelo povo de Deus para receber informações da fé. Nós não podemos desprezar os nossos sentidos. A experiência é realmente importante para nós. Por isso participamos. Quando chegamos, então, no Novo Testamento, o que Deus ensinou aqui a Abraão, essa interação de fé e sacramento, nós vemos a mesma coisa acontecendo também no Novo Testamento. Ora, Jesus, mais uma vez, poderia apenas ter pregado. Ele pregava muito, ensinava muito, mas ele não apenas pregava, ele curava. Você está entendendo? São experiências marcantes. Ele curava, ele alimentava aqueles que estavam famintos, ele dava vida àqueles que estavam mortos. Ele ressuscitou mortos e ele mesmo morreu. E os discípulos tiveram que ver, eles tiveram que sentir o drama. Perceba, toda a situação da crucificação. O ser pego, o ser questionado no Sinédrio, o ser humilhado pelos líderes judaicos e também pelos romanos. Toda aquela experiência horrível que ele vivenciou, aqueles que estavam vendo estavam também aterrorizados com aquilo. Nosso Senhor está sendo humilhado publicamente. É tratado como se não fosse nada, como se fosse o pior dos bandidos. Sendo que sabemos quem ele é. Eles viveram tudo isso, eles se desesperaram, eles fugiram. A experiência foi real. Então, do jeito que eles foram chocados com a morte de Cristo, ao vê-lo ali humilhado no madeiro, eles também foram surpreendidos e chocados, mas de uma maneira positiva, com a sua ressurreição. Vendo o Senhor ali, toquem as minhas feridas mais uma vez. Vamos comer alguma coisa juntos? Percebe? O Senhor dando experiência ao seu povo. Não é só falar, ele fala. Mas ele nos dá mais do que isso. Ele nos fala e ele nos mostra, ele quer que nós venhamos realmente ter experiência profunda com ele. Sabe? Quando observamos então a instituição, não é, do Santo Batismo e da Santa Ceia, segue a mesma lógica, o mesmo padrão de como Deus fala conosco. Ele está nos comunicando a sua palavra, com suas promessas, mas quando ele institui, por exemplo, o batismo, ele o institui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse batismo tem que ser feito com água. Nós temos que ter a experiência da água em nossa cabeça. Nossos filhos pequenininhos, por exemplo, eles podem não lembrar por eles mesmos do batismo, mas os pais são chamados a lembrarem seus filhos de que eles foram batizados. E toda vez que esses filhos que vão crescendo observam outros batismos acontecendo na igreja, os pais têm o dever de dizer bem assim: meus filhos, um dia vocês passaram por aquilo. Um dia também, quando vocês eram pequeninos, Deus também os marcou com o sinal da aliança.
Percebe? Para que essa identidade seja fortalecida. Essa é a experiência. A experiência de ver, não é, de sentir a água em nosso corpo e saber o que a água significa, para que ela serve. Tudo isso nos dá essa experiência, não é, que comunica a graça. A mesma coisa quando o Senhor institui a Santa Ceia. E aprenderemos sobre os sacramentos mais à frente, nas pregações à frente. Mas quando o Senhor institui a Santa Ceia, é do mesmo jeito. Ele está numa Páscoa, e numa Páscoa ele pega pão, não é? E ele apenas não diz, esse pão aqui significa o meu corpo, tá bom? Lembre-se disso. Não, ele dá graças, ele parte esse pão, e ele entrega para os seus discípulos. Peguem o pão com a mão de vocês. Vocês têm que tocar o pão, peguem o pão. Vocês estão sentindo o cheiro do pão, e vocês vão provar o pão com a boca de vocês. Toda essa experiência, assim como o próprio cálice. Não é à toa. O Senhor está ensinando para nós, irmãos, que Ele fala, Ele nos dá fé, mas Ele alimenta esta fé por meio dos sacramentos. É assim que o Senhor ensina. O ponto central é que toda essa experiência sensorial que o Senhor nos dá, nos ensina que nós não precisamos buscar experiências místicas, por exemplo. Tem gente que pensa que nós reformados somos o povo que não temos experiência com Deus. Eles pensam isso. Por quê? Porque nós estamos buscando ver anjos nos céus. Não precisa. Não estamos buscando ver nada extraordinário. Não precisamos disso. Nós não precisamos mandar a alguém, um escultor, construir uma imagem de Cristo e botar na parede de nossa igreja. Nós não precisamos dessas coisas. Não é necessário isso para nós. Entende? Eu não preciso disso. Por quê? Porque o Senhor nos deu a palavra e os sacramentos. E os sacramentos são representações, são demonstrações desta graça. Quando nós lembramos do batismo, lembramos de quem? Se não de Cristo. Foi Ele quem ordenou o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando participamos da ceia, lembramos de quem? De Cristo. Nós pegamos um pão e dizemos, isso é o seu corpo. Um cálice com vinho e dizemos, isso é o seu sangue. Ou seja, no fim, ele está sendo representado diante de nossos olhos, pelos elementos da ceia, pelos sacramentos. Entende? E a experiência, ela é real. Eu participo daquilo. Nós, reformados, não somos um povo que não tem experiência ou que não se importa com a experiência. Nos importamos sim. E com a experiência que o Senhor nos dá. Não devemos desperdiçar ou desprezar os sentidos que o Senhor nos deu, mas devemos aproveitar tudo. É por isso que nós aprendemos tanto, irmãos. Aprendemos tanto, nós precisamos disso. São nossas necessidades. E o ponto aqui, que é para a conclusão de nosso sermão, é compreender que cada sacramento, e mesmo a interação de palavra e sacramento, só tem um objetivo. Desde o começo do mundo, um único objetivo. A função dessa comunicação dos meios de graça é apontar para a obra de Cristo. Desde o começo é assim. No Éden, Deus apontou para o seu Filho. Quando falou de árvore da vida. Quando o Senhor salvou Noé e sua família do dilúvio, ele apontou para Cristo. É só observar a analogia. Quem estava na arca foi salvo da ira de Deus. Romanos 8 nos ensina que quem está em Cristo não tem condenação. Essa é a experiência, apontando para Cristo. Toda a obra sacerdotal, todo o sacrifício da antiga aliança, tudo aquilo apontava diretamente para Cristo. Quando os meninos, não é, de 8 dias de nascido, eram levados para serem circuncidados, o que acontecia, na verdade, era, não é, aquela operação, aquela cirurgia onde sangue era derramado. Ali era um sacrifício cruento e que significava também a remoção da impureza. O batismo em Cristo, o batismo de Cristo, não é, significa justamente essa purificação de nossas vidas. Aponta para a obra de seu Filho. Quando o Senhor ordenou a Páscoa, do mesmo jeito, Cristo celebra a Páscoa com seus discípulos, e no momento da Páscoa que ele disse, eu ansiei comer essa Páscoa convosco. Eu desejei esse momento com vocês, muito. É naquela refeição pascual que ele está dizendo, eu sou esse cordeiro, significado pela Páscoa. Eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significado por essa Páscoa. Não é? E ali, aprendemos mais uma vez, como tudo apontava para a obra do Senhor Jesus Cristo. A centralidade, então, da palavra dos sacramentos é Cristo. É uma maneira simples de avaliarmos se estamos no caminho certo,
se estamos ouvindo pregação fiel, se estamos numa comunidade fiel, verdadeira, bíblica, é observar se essa comunidade centraliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque é isso que a Escritura faz. Cada geração, cada profeta. Mesmo o cordeiro preso, né, nos arbustos pelo chifre no Monte Moriá, quando Abraão foi sacrificar Isaac, aquele cordeiro, não é, que substituiu a Isaac, apontava para Cristo. Tudo tem a ver com ele. Se trata exatamente da pessoa dele. Por isso para nós é tão grave e é tão sério quando alguém tenta reduzir a importância de Cristo. Não se pode fazer isso. Eu quero concluir, mas justamente lendo um texto de uma comunidade cristã, que Paulo pastoreou também, que tinha problema com isso. Eles não haviam entendido ainda a centralidade de Cristo. Palavra e sacramentos centralizam a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham entendido isso ainda. Eles não haviam compreendido como Cristo é central na vida da igreja. E como tudo se refere a Ele. Tudo. Quando eu falo tudo, não é tudo em termos de vida religiosa. Não, é tudo. O design das coisas, a natureza, a diversidade dos animais, as nossas formas. Por que o ser humano é assim? Tão distinto dos animais? Por que há tanta glória na humanidade que não há, por exemplo, nas demais criações de Deus? Nas demais criaturas de Deus? Por quê? Que há tanta distinção. Toda essa variedade, diversidade, é por causa dele. Isso tem a ver com Cristo. Foi criado por ele, não é? Por meio dele e para ele. Esse é o foco central. Não é? Tudo então vai convergir na cruz. Colossenses 1, verso 12 a 23, e ouçam com atenção. Observem bem. Dando graças ao Pai que nos foi idôneos para participar da herança dos santos na luz. Observem bem. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O trabalho de Deus em nos transportar das trevas para o reino de Cristo, centralizando Cristo. Olha a ênfase agora, verso 14. Em quem, o Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Olha o sangue da antiga aliança aí. Não é? Temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Observem bem, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem viu a Cristo, viu a Deus. E quando diz que ele é o primogênito de toda a criação, não é como as testemunhas de Jeová, que não são cristãs, tá? Testemunha de Jeová e Voz da Verdade não é cristão. Eles são uma seita. Eles são unicistas, eles não creem em Jesus Cristo como Deus, tá? E interpreta isso de maneira muito errada, dizendo primogênito, pensando no pri como se fosse primeiro, como na verdade primogenitura tem a ver com herança. Herdeiro, ele é herdeiro de toda a criação. Entende? Quer dizer que tudo que foi criado, toda a beleza da natureza, toda essa beleza que revela a glória de Deus foi criado para Cristo. Ele é o herdeiro de tudo isso. Tanto é que não faz o menor sentido simplesmente descartar o mundo. Tem gente que trata esse mundo como se fosse assim, olha, Deus criou esse mundo, mas no final de tudo ele vai queimar tudo e acabar com tudo e não vai sobrar mais nada. Não vai ter nada mais, nada. E aí o nosso futuro vai ser céu, céu, céu. Não faz sentido. Ele criou tudo isso para o seu filho. Ele é o herdeiro de tudo. E vai jogar fora? Se ele é o herdeiro? Se tudo é por causa dele? Ele está dizendo, então, a centralidade de Cristo. O primogênito de toda a criação. Observem. Porque nele, em Cristo, esse é o propósito eterno, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas que há nos céus e na terra. Cada ser celestial. Nós sabemos que há uma infinidade, uma diversidade gigantesca de seres celestiais que nós desconhecemos. Não importa. Todos eles, com suas formas, com suas categorias, foram criados para Cristo. E em Cristo. Então ele fala, tanto no céu como na terra. Será que ele é ou não é cheio de glória? O Todo-Poderoso. Nós somos tão medíocres que apenas copiamos algo que ele fez para ele mesmo. Nós nos baseamos na natureza para o avanço tecnológico.
Toda a matéria-prima que usamos para o avanço da humanidade pertence a ele, foi criado para ele. Entende a situação? Portanto, ele é dono até mesmo do material que foi usado para fazer essas cadeiras aqui. Ele é dono dessa cerâmica, ele é dono desse ventilador. Tudo que é matéria-prima não veio de maneira mágica. Tudo que está aqui, a matéria-prima é da própria terra, é da criação que foi feita para ele. Céu e terra. E ele vai dizer, mais claro, que foi criado para Cristo. As coisas visíveis e as invisíveis. As visíveis e as invisíveis. Certo? Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. A razão da ordem do universo é Cristo. As coisas são organizadas, há conceito de autoridade, de governo, por conta dele. Até governo, irmãos. Até governo. Se temos uma estrutura de governo, essa estrutura de governo, ela existe por causa de Cristo. A razão é essa. Não é? E tem cristão que quer ser anarquista. Não entendo um negócio desse. Ou seja, quer ser o sem governo. Não é? Tudo do jeito que eu quero, como se não houvesse lei, como se não houvesse regra. Ele fala, tudo foi criado por ele e para ele. Continua, verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tudo é dele. Tudo é absolutamente dele. Porque foi do agrado do Pai, observem bem, que toda a plenitude, isto é, todo o significado, toda a razão de ser, nele habitasse. É por isso que é impossível, absolutamente impossível, felicidade real sem Cristo. Não dá. O homem nunca se encontrará a parte de Cristo. O homem nunca encontrará a sua própria identidade, ele nunca se contemplará se não for em Cristo. Porque todo o significado está nele. Às vezes ficamos impressionados com a mente criativa de vários autores. Quem não gosta, por exemplo, de obras como Senhor dos Anéis, eu digo a obra literária, Nárnia, ou então Harry Potter, sei lá, várias histórias fantásticas, várias obras, vários livros de pessoas que foram brilhantes e que impressionam o mundo até hoje, que vendem até hoje, e ficamos bobos ao contemplar a beleza dessas obras. Pois é, essas obras são por causa de Cristo. A criatividade foi dada a essas pessoas por causa dele. Nele reside toda a plenitude da divindade. Verso 20. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. É em Cristo que não há mais separação. É em Cristo que o ser humano, que foi criado para a glória de Deus, ele tem esse encontro real e então céu e terra tornam-se uma coisa só. Novo céu e nova terra é isso, irmãos. Nós estamos aqui vivendo em duas dimensões. Tem uma dimensão separada de nós, que é a espiritual, e a física. Em Cristo isso se acaba. Não tem mais a separação. O físico é o espiritual. É uma coisa só. Essa é a nossa esperança no novo céu e nova terra. É saber que lá não seremos limitados para não ver as coisas espirituais, mas teremos contato com toda a criação de Deus. Isso é maravilhoso. Verso 20. Aliás, terminando aqui o verso 20. Então, verso 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. E observem bem, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo estou feito ministro. Eu li esse texto de Colossenses 1 justamente porque ele expressa muito bem
como tudo se centraliza em Cristo. E esse é o propósito da palavra de Deus e dos sacramentos. Nos levar a esse entendimento aqui. Nos dar a experiência dessa verdade. De confiarmos no que Deus diz em sua palavra, em suas promessas maravilhosas, mas também de aprendermos pelos sentidos que Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso Deus, é a nossa salvação, estamos ligados a Ele. É assim que Ele demonstra para nós as verdades espirituais conquistadas por nós na cruz, por meio dos sacramentos. Então, o que podemos tirar como conclusão para nossas vidas, meus irmãos, é que é por isso, por toda essa experiência de fé, que para nós o culto solene não pode ser uma coisa secundária. Tem que ser sério. Temos que entender isso como uma necessidade extrema de nossa alma. É por conta disso que precisamos estar no ambiente, no lugar onde os sacramentos são administrados, onde vemos o Senhor marcando os filhos da aliança com o santo batismo, e onde podemos também compartilhar na mesa do Senhor, não é, a Santa Ceia, e podemos ser participantes de tudo aquilo. Uma pessoa que está afastada do ambiente de culto e que não pode ouvir a pregação do Evangelho e nem tampouco participar dos sacramentos, é alguém que está completamente empobrecido de fé. É alguém que está já secando, cadavérico, não tem uma vida espiritual saudável e nem pode ter afastado do bom alimento do Senhor. Isso nos ensina realmente como nós precisamos. E eu concluo dizendo aos irmãos que, buscando a palavra de Deus e os sacramentos, recebemos fé e, por sua graça, Deus nos comunica essa verdade, o Evangelho, alimentando a nossa fé. Nós resistiremos, porque durante toda a nossa vida cristã, essa grande caminhada que vai de aqui, não é, da nossa vida aqui, até o novo céu e nova terra, nesse deserto de nossa vida, o maná não faltará. Nós não morreremos de fome nem de sede, porque há palavra e sacramentos para nós. Amém? Graças a Deus. Próxima semana, com fé em Deus, vamos estudar especificamente sobre os sacramentos. Vamos cantar, meus irmãos, o hino Em Tua Cruz, Liberdade Achei. Cantemos então. Espero em Ti, ó meu Jesus, em Tua em meu lugar, sofreste sim, em tua cruz, liberdade achei. Tua glória, meu Rei, brilhará como o sol. Renasces em mim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais terá fim. Espero em Ti, ó meu Jesus, em Tua em meu lugar, sofreste sim, em Tua cruz, liberdade achei. Tua glória, meu Rei,
terra sem fim, meu Deus, ouço o céu em louvor ao Filho de Deus, seu louvor jamais terá fim. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos, neste momento. Ó Senhor, mais uma vez ouvimos a Tua Santa Palavra e aprendemos, ó Deus, que o objetivo central da pregação do Evangelho e também da administração fiel dos sacramentos é direcionar nossa fé ao Senhor Jesus Cristo, a Sua obra maravilhosa por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, esta é a grande bênção de nossas vidas, pois somos ensinados, por meio da palavra do sacramento, a confiarmos somente nele, somente no Senhor Jesus, a descansarmos em Sua obra na cruz por nós, a estarmos seguros, sabendo que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, e sermos lembrados de que pertencemos ao Senhor, de que o Senhor fez uma aliança conosco, fez uma aliança com o teu povo do passado e renovou esta aliança, da qual somos filhos. Obrigado, Senhor, porque podemos perceber toda a conexão da tua fidelidade a esta aliança durante a história, por tua palavra registrada. E é isso que nos fortalece, nos alimenta. Obrigado porque o Senhor nos ensina por tantos meios, especialmente pela pregação, pelo ensino da palavra, mas também nos mostrando como sinais de sermos visíveis os sacramentos maravilhosos, onde aprendemos sobre o derramar do Espírito Santo, a nossa purificação dos pecados pelo sangue de Cristo, e também, Senhor, aprendemos que participamos da vida de Cristo, que somos membros do seu corpo e, portanto, estamos seguros diante do Senhor. É tudo isso que aprendemos. Assim como aprendemos em tua palavra, ajuda-nos então, ó Deus, a também centralizar Cristo na nossa vida. Que venhamos olhar para o Senhor Jesus da maneira como o Senhor revelou, com temor, com espanto muitas vezes, por sua glória e majestade, para não nos esquecermos que, por mais que Ele tenha assumido nossa natureza humana, Ele é Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas, que tudo é por Ele e para Ele. Ajuda-nos a darmos glória ao nosso Salvador Jesus Cristo, a reconhecermos que a redenção que nós precisamos está nele, e é nele que temos paz, no Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Abençoa os irmãos aqui presentes. Abençoa também os irmãos que não puderam estar aqui, que tiveram problemas para resolver, problemas de força maior. O Senhor sabe as razões, as motivações, e por isso pedimos ao Senhor que os abençoe, que os ajude. Traga força a Deus e consolo aquele que está fraco, que está desanimado e abatido. Tem misericórdia, opera com o teu Espírito Santo, para que estes possam voltar e realmente buscar a comunhão dos santos e desfrutar em si das bênçãos que o Senhor derrama na igreja. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Suplicamos que nos abençoe, ó Deus, durante todo o dia. Guarda-nos e prepara o nosso coração para que logo mais à noite e sejamos aqui alegres para te adorar, em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, meus irmãos, podemos refletir sobre isso. Temos que aprender sempre a centralizar a obra gloriosa de Cristo nas nossas vidas. Vamos cantar então o Salmo 85. Favoreceste a tua terra, ó Deus. É um salmo que mostra também a graça do Senhor, sua misericórdia. Cantemos então. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de
Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos então fazer a nossa leitura da oração do Pai Nosso, e temos esse privilégio também de coração podemos aprender, né, e sermos ensinados pelo Senhor nessa oração. Vamos então orar junto do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Graças a Deus. Coloquemos-nos de pé então, meus irmãos, para encerrarmos o culto solene. Assim o Senhor despede o seu povo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Vamos cantar então o último salmo, esta manhã, Salmo 143. Podem ser, né? 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Deus abençoe, meus irmãos, está encerrado o culto.